Bom dia, então, meninas. Que o Senhor Jesus esteja aqui, nos fortalecendo, nos abençoando, como sempre está em todos os momentos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre um texto maravilhoso, continuar nela lá. Continuar falando de 1 Coríntios e aprender mais do Senhor. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos conduza de uma maneira especial essa manhã e todo o nosso dia. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Senhor, te bendizemos porque o Senhor é magnífico. O Senhor determina todos os nossos dias. O Senhor determina todos o nosso futuro. Por isso nós te agradecemos e temos confiança em ti. Sabemos, meu Deus, que o teu desejo para nós é o de bênção, de graça, de alegria, de aprendizado. E te pedimos, meu Deus, para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, Senhor, a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, dirige cada palavra aqui hoje. Dirige, Senhor, a nossa manhã. Guarda as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, e sê conosco. Nós te pedimos isso, te louvamos e pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, meu nome é Solange, eu vou ler o texto para a gente meditar hoje. É o Coríntios 15, 35 até o final. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra é a carne dos animais, a outra dos peixes, a outra das aves. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas há uma glória dos celestes e outra dos terrestres. Um é a glória do sol, a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista na incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Na graça, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso, gente. Gente, esse texto aqui parece assim complicado, mas não é complicado. Deixa Deus ministrar no nosso coração, como diz nosso pastor Paulo Júnior. Ele está falando sobre o corpo glorificado, sobre como que vai acontecer a ressurreição dos mortos. E a gente estava meditando aqui um pouquinho antes de todos vocês chegarem. Eu estava compartilhando com as meninas sobre o versículo 36, que ele fala que a semente tem que morrer. Quando a gente pega uma semente para plantar, ela não vai permanecer intacta quando ela entra dentro da terra. Ela vai ter que romper toda a membrana. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente coloca uma semente na terra, que a gente coloca todos os insumos para aquela terra, dá sustentação para uma semente, a semente, para gerar vida, para crescer, ela precisa romper os limites dela, as membranas. Ela tem que romper. E romper a membrana de uma semente significa morrer para ser semente. Eu agora deixo de ser uma semente e passo a ser o quê? Uma planta. Nessa perspectiva, Paulo está falando o seguinte, que nós precisamos morrer para nós mesmos. Que o dia que a gente morrer para nós mesmos, o nosso corpo corruptível, corrompido, vai começar a ser transformado em incorruptível. Mas essa incorruptibilidade, ela só vai acontecer perfeitamente no dia que a trombeta tocar para mim e para você. A trombeta que está lá em Apocalipse, a última trombeta, ela vai anunciar a volta de Jesus Cristo. Para quem já leu Mateus, nós já estudamos aqui Mateus capítulo 24, fala sobre a volta de Cristo. Cristo virá nas nuvens para buscar a igreja. Só que muitas pessoas já dormiram, não já? Ele não fala sobre dormir aqui nesse texto? Muitas pessoas dormiram em Cristo. Elas já ressuscitaram? Não. A Bíblia nos garante, lá em Colossenses, capítulo 3, que nós não podemos ficar enganados sobre quem morreu. Por isso, amadas, não vale orar para a vovó te abençoar, porque ela não está ouvindo, ela está dormindo. Nem para o papai, nem para a madrinha, nem para o vizinho, porque eles não estão te ouvindo. Se tem alguém que alguma vez veio de contra a você e está dormindo, a Bíblia garante que não é ele. Porque existem seres celestiais, esse texto também está falando. Existem os seres terrenos e os seres celestiais. Nós somos terrenos. Poucas de nós têm a visão aberta para enxergar anjos e demônios. Mas sabemos que eles existem, certo? Então, se todos estão dormindo,
e alguém imita a letra de alguém que você amou, ou a voz, ou sabe coisas de alguém que você amou, quem é que está manifestando? Seres celestiais. Não são seres terrenos. E o que está lá em Levítico? Os anjos não se manifestarão, porque Deus não permitiu. Então, quem pode ser se manifestando para te falar algo sobre alguém que não está aqui mais? Um anjo caído, certo? Então, vamos voltar para o texto só para esclarecer isso. É necessário que a gente morra como uma semente morre, para que a gente deixe de ser uma pessoa corruptível e comece a se tornar uma pessoa incorruptível. Deus quis assim, que a gente conhecesse emoções, que a gente montasse família, que a gente casasse, que a gente tivesse filhos e que a gente experimentasse toda a maravilha da vida terrena. Mas Ele garantiu através de Jesus Cristo, quando Jesus venceu a morte, Jesus vai lá e vence a morte. Quando Jesus foi crucificado, imediatamente Ele ressuscitou? Não. Ele não ressuscitou imediatamente. Demorou o quê? 3 dias. Onde que Jesus estava? Jesus estava nas hostes do inferno, vencendo a morte. Quando ele volta num corpo glorificado. Então ele passava por parede. Os apóstolos estavam se reunidos em Atos dos Apóstolos, orando, conversando, e Jesus entrou pela parede. Mas quando Tomé duvidou se era ele, Tomé não pegou na mão dele? Ao mesmo tempo que ele passava pela parede, ele podia ser apalpado e tocado. Então Paulo vem trazer para a gente essa maravilha da ressurreição, para que a gente não tenha engano, para que as doutrinas venham para a nossa vida e não nos deixem confusos a respeito do dia da nossa ressurreição. Por quê? A trombeta às vezes vai tocar e nós vamos subir aos céus com Jesus se estivermos vivos. Mas a trombeta pode tocar e eu vou morrer antes de Jesus voltar. Quem quer falar sobre esse texto de ressurreição? Quer falar, Silmara? Senta aqui para você falar para as meninas te ouvirem, por favor. Não. Vai lá, Paulinha. Alguém quer falar isso? Vai lá, Eliane, fala lá. Tem como carregar, não? Eu vou chegar pertinho de você. No versículo 45, diz assim, ó, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. A gente vê isso escrito lá na palavra, né? O último Adão, portanto, espírito vivificante. Achei esse versículo maravilhoso. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal. Depois o espiritual. Então, Paulo continua dizendo aqui, né, que nós somos criados com esses 2 corpos, né? Tanto o corpo vivente, como Adão, e depois vem o corpo glorificado, espiritual, que é Jesus Cristo, que veio para nos vivificar. É uma coisa assim, eu acho, as palavras de Paulo, como a Lala disse no começo, parece meio difícil, mas a gente precisa olhar para nós, né? Saber que a nossa alma, ela ressuscitará. O nosso espírito ressuscitará e se tornará algo glorificado. Mas eu gostaria de trazer isso aqui para nós, sair um pouquinho do espiritual e trazer para os nossos dias aqui. Hoje, quando nós estávamos indo para cá, eu vim conversando com a Solange, e nós falamos hoje o quanto a gente vive num momento difícil, um momento corrupto, um momento de muita ansiedade, de muita depressão, de muita tristeza, de muita desesperança.
se nós não olharmos para Cristo, a gente vive isso. E mesmo olhando, né, a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, a gente recebe muitas setas. Então eu gostaria assim, de que você pensasse nisso agora. Como é que está a sua vida? Como que você vem vivendo o dia a dia? Né? De esperança, porque aqui não tem diferença nenhuma de pessoa para pessoa. Paulo não fala aqui em diferença financeira, em diferença de onde você mora, de idade, de cor, né? De altura. Não, todos nós somos espírito vivente, enquanto nós tivermos esse corpo corruptível. Nós só vamos ter esperança se nós nos fundirmos, como a Lala estava explicando, com Cristo vivificado. Há uma fusão. Para ter vida, precisa de fusão. E eu me lembrei daquele versículo que diz assim: eu sou a videira e vocês são os galhos. Então nós precisamos estar fundidos em Cristo para a gente poder ter vida abundante. Então, veja como é que você está vivendo, o que falta, o que está faltando. Será que seria essa fusão em Cristo, né? Sermos esses galhos que manifestam o poder dele? Né? Porque Paulo também está dizendo, um manifesta a fraqueza e o outro, que é Cristo, o poder. É o poder de nós revivermos isso. Então, se você tem passado aí por uma tristeza, uma depressão, que significa morte, né? A depressão é um amortecimento da nossa alegria, um amortecimento da nossa esperança. E está muito comum, gente. Nossa, como eu tenho atendido pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, porque é muita competição. Né? A gente estava conversando, né, Solange? E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse que nós vivemos, muitas vezes, como é que foi a palavra que você usou, que eu achei muito interessante? Bom, mas é isso, a gente vive uma competição com o outro, achando que o outro, né, que é melhor, querendo ser como o outro, né, buscando coisas assim. E sendo que nós precisamos só saber o que? A gente precisa de Cristo. Nós vamos viver a eternidade. A gente já tem a eternidade dentro da gente. Não é que nós precisamos morrer para ter a eternidade. Não, nós já temos. A gente vive essa eternidade. Porque o que vai morrer é o nosso corpo corruptível. O incorruptível, nós já temos, que é o nosso espírito. Né? Então é isso. Eu gostaria de lembrar. Né? Se alguém está passando por essa desesperança, vamos crer. Vamos também pedir ajuda. Né? Vamos conversar. Somos irmãs. Né? Precisamos umas das outras. A nossa família precisa de nós. Nossos amigos precisam de ouvir essa palavra. Que é o que a gente mais precisa ter, que é a fé, né? Em Cristo Jesus. Era isso. Cleide, fala um pouquinho de autoestima para nós aqui. Mas ela é tratada. Nossa. Fala bem rápido. Bom dia a todos. Eu sou Cleidiane, psicóloga, né? Neuropsicóloga. Membro do Cartas Vivas. Eu participo do grupo há um pouco mais de 3 meses. Conheci, né, através do Instagram e estou aqui hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês. E ela lá me pegou de surpresa, né? Não estava esperando. Mas falando um pouquinho desse tema, né, que foi o que a gente falou lá no nosso evento do Dia da Mulher, no dia 16. A nossa autoestima, ela é construída lá desde a nossa infância, né? Desde pequeninos. E para que a gente desenvolva uma boa autoestima no decorrer da vida, isso depende muito do que a gente vivenciou lá na nossa infância.
se a gente teve uma boa relação com os nossos pais, nós tivemos bons relacionamentos nos nossos âmbitos familiares, nós vamos construir ao longo da vida uma boa autoestima, né? Nós vamos ter uma boa capacidade de enfrentamento, nós vamos crescer adultos com uma boa maturidade para lidar com as questões da vida. Mas se do contrário, nós vivemos ali situações muito traumáticas, situações adversas, isso vai acabar minando um pouco a nossa autoestima. A gente vai crescer adultas, mulheres, que muitas vezes têm dificuldade até de olhar no espelho, que têm dificuldade nos relacionamentos. Muitas vezes a gente pensa que a autoestima está ligada só com o físico, só com a aparência física, com a forma como eu me vejo. Só que a autoestima, ela vai muito além disso, né? A autoestima, ela começa primeiro internamente, né? Para depois ela expandir para o externo. Então, se eu interiormente, se aqui no interno não tá legal, não tá bem, isso vai refletir para o meu exterior, né? Vai refletir para a minha aparência. Então, as boas relações contribuem sim e muito, né? Para eu ter uma boa autoestima. Mas, principalmente, eu ter bons pensamentos a respeito de mim mesmo, eu desenvolver bons sentimentos sobre mim, eu pensar coisas boas sobre mim, eu falar coisas boas sobre mim, né? Eu ter boas ações à minha volta, eu ter bons comportamentos que sejam assertivos nos meus relacionamentos, isso tudo contribui para eu ser para eu ter uma boa autoestima. Mas falando aqui, principalmente, né, nós que somos mulheres cristãs, o que a gente pode fazer para a gente desenvolver uma boa autoestima? A autoestima, ela está diretamente ligada à nossa identidade cristã, à nossa identidade em Deus, né? Então, a nossa identidade a nossa autoestima é muito reflexo de como eu me vejo. A nossa identidade é como Deus me vê, é como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. Então, elas estão intrinsecamente ligadas. Então, eu posso sim ter um cuidado com o meu corpo, ter um cuidado com a minha aparência, ter um cuidado comigo, ali com a minha saúde, mas se eu não tiver um relacionamento com Deus, se eu não tiver uma vida espiritual ali, alicerçada, todo dia, ter uma prática de oração, ter uma prática de leitura bíblica, ter momentos com Deus. Se eu não tiver diariamente essas pílulas com Deus, eu não vou ter a minha identidade. Ela vai ser fragilizada e consequentemente, a minha autoestima, ela também ela pode se tornar deturpada. Ela pode me afetar, né, de forma muito significativa na minha vida. Então, assim, a gente fala que a ciência, por mais que na psicologia, né, tem muito essa questão, a gente enfrenta muito essa questão de que a gente não pode divulgar muito a questão da nossa fé, a gente não pode muito expandir as questões espirituais no consultório, mas é comprovado cientificamente que a gente adotar práticas espirituais, a gente ter uma fé, isso fortalece significativamente a nossa vida, e isso acrescenta muito na nossa vida. Então, assim, a ciência, não tem como, acho que hoje, separar a questão da ciência da nossa fé. Ambas têm o seu papel, mas ambas, elas se complementam. Então, assim, como a Eliane falou, se você às vezes está passando por um momento complicado, às vezes você perceber que você está enfrentando um momento de desesperança, você está enfrentando um momento de muitas provações, de muitos problemas na sua vida, às vezes passando por momentos de desesperança que às vezes você deixou de acreditar, seja no seu casamento, nas suas relações. Se você estiver enfrentando um momento difícil como esse, peça ajuda, né? Se você tiver a oportunidade, procure um profissional capacitado, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure o seu pastor, né? Procure amigas. Aqui é um lugar muito propício para isso, né? Quantas amigas
né? A gente vê aqui quantas pessoas que estão dispostas a ouvir, que tem uma escuta realmente tão importante, tão significativa. Então, assim, não sofra sozinho. Se você está passando por um momento difícil, não passe por isso sozinho, sabe? Aqui é um lugar não só de boas conversas, boas risadas, mas aqui principalmente é um lugar de cura, é um lugar de pertencimento, é um lugar de fortalecer a nossa fé, é um lugar da gente compartilhar as dores que muitas vezes nós estamos vivenciando no oculto, lá no secreto do nosso quarto. Então, assim, se você tem passado por isso, se você sente, né, que a sua autoestima não está muito legal, que você está tendo ali dificuldades, como eu falei, né, a autoestima não está ligada só ao nosso físico, ao nosso cuidado com o corpo. Claro que isso é muito importante. Estou vendo aqui todo mundo muito bem vestido, muito bem arrumado, mas tá além disso, né? Tá ligado muito à nossa questão da nossa identidade, do nosso relacionamento com Deus. Então, assim, se você sente que algo não está muito legal, se você sente que você não está atravessando um momento muito bom na sua vida, compartilhe isso com alguém, né? Peça ajuda. Eu sei que talvez todo mundo aqui deve ter alguma amiga de confiança, às vezes você tem dificuldade em compartilhar aqui em grupo para todo mundo, mas procure alguém da sua confiança, compartilhe o que você tem vivenciado, não sofra sozinha, sabe? Eu acho que nós somos seres relacionais. E Deus, lá desde o Éden, quando Adão estava sozinho lá no jardim, ele percebeu que ele sozinho ele não seria capaz de chegar a lugar nenhum, né? Por isso que ele fez a mulher, por isso que ele povoou a terra e colocou assim outras pessoas, porque nós somos seres relacionais. Nós precisamos um do outro. Nós dependemos dessa relação, desse contato e dessa troca. Então, é isso, né? Nós estamos aqui para isso, Cartas Vivas está aqui para isso. Se precisar, que vocês estiverem precisando, né? Nós estamos aqui para ouvir, para oferecer uma escuta ativa. Não sofra sozinha, não passe pelos seus momentos de dor e dificuldade sozinha. Nós estamos aqui para isso. Amém. Glória a Deus. Meninas, tem alguém aqui no Zoom? Nós estamos transmitindo aqui a live, meninas, mas também temos aqui no Zoom. Nós temos a Paola, a Juliana, a Marta. Eu queria desafiar você que está aí no Zoom, que mora em outra cidade, porque Deus encheu isso no meu coração hoje. Não deixe esse conteúdo que foi repartido. Poxa, quantas coisas a Eliane trouxe aqui para nós e a Cleidiane, né, que são psicólogas, que voluntariamente repartem as experiências dela conosco, né? E querem colaborar. Se você mora em outra cidade, você, Meile, aí em Natal, né? Minha mãe é de Natal. Pega esse conteúdo, marca um café de hoje até terça-feira da semana que vem. Chama 2 ou 3 amigas na sua casa. Um pão de queijo, um café e um bolo. Às vezes uma fruta picada, nem precisa do bolo, tô olhando aqui pra Nutri. Então, o café, o pão de queijo e uma fruta picada. Chama 2 ou 3 amigas suas aí do seu prédio. Camila, fecha seu áudio. Chama 2 ou 3 amigas aí do seu prédio. Fala assim, vem aqui ouvir algo que eu ouvi essa semana, que pode edificar a sua vida. Aí serve para todas que estão fora. As que estão em São Paulo, as que estão no Nordeste, no Rio Grande do Sul. Você que não consegue vir aqui, porque de segunda a sexta você não pode sair do seu trabalho, no sábado, convida 2 sobrinhas, 2 primas, uma amiga que está triste. Vai lá, abre a live, assiste com ela. Irmãs, nós temos sido agraciadas nesse grupo com muitas palavras profundas, muito ensinamento profundo. Eu tenho, assim, sido muito edificada pela vida de cada mulher aqui, porque cada uma tem repartido e tem trazido. Isso não pode ficar lá debaixo da terra, guardado. Você, Cecília, aí na Argentina. A Cecília, gente, sabia que ela vai casar com um goiano? Ela conheceu a gente pelo Instagram,
seguindo o Paulo Júnior, veio pro Cartas, congrega no Cartas, achou, orou, falou assim, eu vou achar um homem de Deus lá na Sal da Terra de Goiânia, achou, correspondeu, ficou noivo e vai casar. Vocês sabiam disso? Uau, o Cartas faz casamento também. Amém? E a Cecília vai casar com o sobrinho da Dulce, do xerife. Ó, uau, hein, Cecília? E nós vamos tudo seu casamento. Em nome de Jesus. Então, irmãs, a Cecília pode pegar esse conteúdo que tanto edificou a vida dela, como transformou e trouxe até a família de Deus para ela. E chamar duas colegas lá da Faculdade de Medicina, lá de Córdoba. É Córdoba? É Córdoba que ela mora. Lá de Córdoba, Rosário. E aí ela chega no sábado e fala assim, ó, vem cá para vocês ouvirem algo excelente, que vai encher a sua seiva. Vou te colar num lugar onde tem a seiva verdadeira. Vou te pregar no lugar ali onde tem a seiva verdadeira. E nunca mais o seu ramo vai ser seco. E nunca mais você vai ser um galinho que pode ser podado. Né, Luísa? Luísa está com a gente desde 2011. Mulher de Deus, transformada, rompendo as barreiras das membranas, gerando vida. É isso, irmãs. Vamos orar. Tem alguém aqui que quer falar? Eliene. Pois é, Eliene tá lá em Campinas. Chama duas amigas. Outra coisa, amadas. Vocês sabiam que nós estamos produzindo um conteúdo riquíssimo no nosso Instagram? E que você podia compartilhar os nossos feeds no seu Instagram. Você podia mandar um aviãozinho para pelo menos 20, 30 amigas, mas você só quer vir aqui tomar café. Tô brava. Sabe por quê, irmãs? Todos os compartilhamentos de aviãozinho são meus. Não pode ser eu. Sabe por quê, irmãs? Não sou eu, somos nós. Todas nós podemos divulgar a nossa página. Todas nós podemos semear vários cafés. Você tem uma prima aí no interior que está com depressão, fala para ela, irmã, abre o Zoom aí, eu vou ficar aqui da minha casa. Vamos assistir uma live que foi gravada. Você não precisa nem assistir a nossa live. Pega o conteúdo que foi repartido, lê com ela e reparte o que você ouviu aqui. Você não consegue lembrar de tudo? Uma parte do que a Cleidiane falou, que a Eliane falou, sobre não estar sozinha, sobre sermos seres relacionais, sobre a nossa autoestima ser formada não só pelo visível, mas pelo invisível. Pela nossa infância ter algo muito importante na formação das nossas atitudes voluntárias e involuntárias. Amém? Então vem, Andressa. Falar rapidinho. Não, pode falar sem ser rapidinho. Senão demora demais. Acabou o tempo. Tá, não, eu o tempo tenho que tá sobrando, tem 20 minutos. Tá, eu quero até dar um testemunho sobre isso. Andressa, vira também pra você que tá virado bem pro pessoal. Tadinha de mim, por favor. gente. Segura aí, nossa, tá virado? Deixa eu ver. Tá virado. Deu, né? Quero até dar um testemunho rapidinho sobre isso, porque quando ela lá falou isso, eu lembrei. Aqui todo mundo sabe, quando meu pai faleceu, eu fiquei tomando conta dos inquilinos dele, aí todo mundo, Andressa, bota esse negócio imobiliário, não sei o que, mas tinha um trem lá no fundo do meu coração que eu não tinha vontade de pôr. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade, tudo, fui pro psicólogo, e teve uma coisa que a neuropsicóloga me falou que mudou uma chave na minha cabeça, que foi o seguinte, falei assim, olha, eu tenho muita dificuldade com o aprendizado e tudo, pra mim decorar o nome das pessoas, eu tenho que ficar lá toda a vida pelejando, demoro, e a questão dos inquilinos, são 20. Eu não precisei me esforçar, foi natural, sei o nome de todos. Se um sai hoje, já sei o nome do outro, ela falou assim, Andressa, já parou pra pensar que às vezes você gosta disso? Aí eu comecei a orar, Senhor, será que eu gosto? E eu comecei a falar isso sobre Deus, não tinha orado. E começou a ser mais leve, porque antes eu só reclamava deles. Eu só reclamava que meu marido tava chato. E quando ela me falou isso, virou uma chave, gente, eu acho que eu gosto, porque tá natural. Então assim, eu parei de reclamar, orando ao Senhor mesmo, e foi gostoso. E nisso, Deus começou a me mostrar coisas no mundo espiritual que eu não estava vendo sobre isso. Aí que entra o testemunho que eu queria falar. Uma das minhas inquilinas, ela é ótima. Sempre pagou direitinho, mas desse ano pra cá, até hoje ela não conseguiu pagar nada.
E eu comecei a conversar com ela, só que não tava me incomodando. Porque quando começa a parar de pagar, eu já peço, né, pra sair, né, alguma coisa. Mas eu via que tinha alguma coisa ali que eu não tinha vontade de mandar ela embora. E eu começava a falar com ela e orar, e ela também era cristã, mas estava afastada. E eu apresentei o Cartas Vivas pra ela. E assim, no resumo, tá sendo um transformar na vida dela o Cartas Vivas. Então, assim, era uma pessoa que se eu tivesse na mão de uma imobiliária, eu não estaria tendo esse contato, eu não estaria ajudando essa irmã. Então, gente, foi tão assim lindo, porque o que Deus faz, né? E eu sou uma pessoa que, assim, quero ver resultado. Mas não é sobre isso que Deus estava me mostrando. Então, ganhar a alma dessa pessoa que tá me devendo, eu não tenho raiva dela hora nenhuma. Só dela tá vendo Cartas Vivas e ela tá escutando a palavra de Deus como há tempo ela tava com sede, já vale muito mais do que ela tá me devendo. Amém. Então, eu tenho amor por ela. Então, ainda leva a pessoa que é a única que tá me devendo, ainda leva um presente pra ela, pra entregar pra ela. E ela tá acompanhando Cartas Vivas, não sei se hoje ela tá vendo, mas tá tudo bem compartilhar isso aqui. E teve um dia que ela virou e falou assim: Andressa, eu tô te mandando uma mensagem só pra te agradecer, porque ontem tudo que você me falou que eu tava precisando escutar, pra me resgatar da onde eu estava. Então, gente, é mais um testemunho que Cartas Vivas tá fazendo. Amém. Ora aí, Andressa, levanta não. Então vamos orar. Já ora por nós, pra gente estar firmado na rocha, na seiva, deixar Jesus vivificar a gente, diminuir a corrupção e aumentar a incorruptibilidade. Amém, Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Pai, por quem Tu és. Meu Deus, aleluia, Senhor. Nós somos quem somos hoje por causa do Teu amor, da Tua palavra. Que o Senhor venha nos diminuir cada vez mais, que a gente venha morrer mesmo, Senhor, da nossa carne, venhamos viver no Espírito pelo Senhor, Pai. Vivifica, Senhor, as nossas vidas, as nossas almas, Senhor, que a gente não seja mais aquela semente que o Senhor entregou, mas que a gente se rompa por completo, porque nós já estamos pregados no Senhor, Pai, que a gente possa florescer ainda mais, que nossos ramos dê frutos, Pai, frutos para ajudar essa geração do Senhor, Pai. Entrega mesmo, Pai, para nós quem o Senhor quer nos entregar, Pai. Nos coloca, Pai, a responsabilidade, a ousadia, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor já nos entregou desde a eternidade. Que tenhamos, Senhor, a fidelidade, Pai, como o Senhor é, para que a gente venha resgatar mais vidas, mais almas. Estamos sempre, como nosso pastor Paulo Júnior fala, Pai, que a gente esteja disposto, não só estejamos dispostos, Pai, para poder fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Pai, abra os nossos olhos espirituais, nos dê visão de águia, Pai, que sejamos astutos como uma serpente, Pai. Revela em nós aquilo que está no oculto, profundo e no nosso escondido, Senhor. Oh, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Abençoe cada uma dessas mulheres, os nossos familiares, Senhor. Que nossa boca, Pai, seja boca de profecia do Senhor, para a honra e glória do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor continue a ministrar no nosso coração. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente tenha uma